Oi, gente. Bom, vamos para a nossa aula de geometria. Para a gente encerrar o módulo amarelo, nós vamos fazer aqui a correção de algumas das atividades que eu passei na última aula, né? Eu selecionei aqui atividades da página 57 e 63. Nós vamos fazer os números 91, 92, 93, 98, 99, 100, 23 e 25. Eu selecionei essas aqui para fazer aqui na videoaula, mas lembrando que, né, como eu já falei para você, se você teve dificuldade em alguma outra que não está aqui na lista, é só você me falar que eu gravo ela e te mando. Não tem dificuldade não, tá bom? Vamos começar pela 91. A 91, deixa eu dar um X aqui nela para saber que ela já foi. A 91 ela fala assim, olha, está lá na página 58, na verdade, nem é na 57, é porque as atividades começavam na 57. Na figura abaixo, o quadrado DEFG está inscrito em um triângulo ABC. Olha, engraçado, num triângulo ABCD, E agora que eu vi que está escrito errado, triângulo com 4 vértices, o triângulo é ABC, viu, gente? Não tem D, não. E aí tem a figura que está aí no quadro para vocês. Sendo que BD, daqui até aqui, vale 12. Então, deixa eu colocar aqui, ó, 12. Falou também que de C até E vale 3. Então, colocar o 3 aqui. 12 desse lado, 3 do lado de lá. É correto afirmar que o perímetro do quadrado DEFG é... Quer saber o perímetro desse quadrado? Gente, vamos pensar comigo. Quadrado, figura de 4 lados iguais, né? Então, eu vou chamar o lado desse quadrado de X. Então, apesar de não parecer isso, é um quadrado. E os 4 lados são iguais e os 4 vão medir X, beleza? Esse vai ser o nosso combinado. Eu preciso trabalhar aqui de alguma forma com uma semelhança de triângulos. Esse lado é horizontal, este lado é vertical, correto? Então eu posso dizer que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E aqui também eu tenho um ângulo de 90 graus, até porque os ângulos internos do quadrado são sempre 90, né? Se aqui dentro eu tenho 90, do lado de fora, obviamente eu também vou ter 90, né? Para ter 180 no total. Vou colocar aqui, ó, para então gerar dúvida. 90, 180, correto? O que eu vou fazer para eu trabalhar com essa semelhança? Eu quero saber o X, eu tenho 12 e eu tenho 3. Então eu vou ter que trabalhar com esses dois triângulos aqui, ó, com esse aqui e com esse de cá, que é onde eu tenho valor numérico, né? Onde eu tenho número, porque se eu não trabalhar com isso, vai ficar difícil para mim. Existe mais de um caminho para resolver isso? Existe. Eu vou apresentar aqui para vocês o caminho que eu usei, a forma que eu consegui chegar na resposta. O que eu fiz? Eu chamei esse lado aqui, ó, o AB, de Y. E eu chamei esse lado aqui, o AC, de Z. Por quê? Eu vou trabalhar a semelhança do triângulo grande com o triângulo pequeno, com cada um dos pequenos, né? Com esse de cá e depois com o de cá, separadamente. Primeiro eu até pensei, né? Já vou trabalhar a semelhança desse de cá com esse de cá, que vai dar certo e não deu certo e aí não deu. Não deu, deu problema. Então, tive que achar um outro caminho. Então, o que eu fiz? Trabalhei o triângulo grande com cada um dos pequenos. Observe que, o que eu tenho deste triângulo aqui, ó, esse de cá? Eu tenho esse lado aqui que vale 12 e eu tenho esse lado aqui que vale X. São os lados que formam um ângulo de 90 graus, correto? São com esses lados que eu vou trabalhar. Então, eu vou montar uma razão. Vou colocar aqui, olha, 12 sobre X. Posso colocar X sobre 12? Posso, não vai fazer diferença. Mas nesse momento aqui eu vou colocar 12 sobre X. E agora eu vou comparar com o triângulo grande. Para eu comparar com o triângulo grande, esses triângulos precisam ter correspondência. O ângulo de 90 está aqui, certo? Se eu pegar esse triângulo grandão aqui, azul, e eu virar ele, jogar ele aqui para baixo, para ele ficar na posição desse daqui, vou até desenhar ele aqui do lado, ó. Só que eu vou desenhar ele menor, tá? Então, o ângulo de 90 saiu daqui e veio para cá. Eu puxei ele aqui, eu fiz a inversão. Então, esse lado aqui é o Z e esse lado aqui é o Y, correto? O Y veio para baixo
e o Z ficou na vertical, ok? Vamos comparar agora? O 12 é o horizontal, o Y é o horizontal. Então, em cima aqui vai ficar o Y. O X é o vertical, o Z é o vertical. Então, aqui embaixo vai ficar Z. Não, eu tenho 3 letras aqui, Camila. Como é que eu vou fazer isso? Calma, não se assuste. Vamos lá, então. Então, eu tenho ali, ó, 12Z igual a X, Y. Eu vou isolar o Z aqui, neste momento. Então, vai ficar Z igual a XY sobre 12. Ok? Guarda isso aqui. Z é igual a XY sobre 12. Vamos fazer a nossa segunda análise. Eu vou comparar agora esse triângulo, que é o grandão, com este piquititito aqui, ó. Esse com esse. Vamos lá? O que eu tenho desse aqui? Eu tenho X e eu tenho 3. Vou colocar X sobre 3. Já falei que a ordem não vai fazer muita diferença. Correto? Só que agora eu vou ter que pegar esse triângulo e vou ter que dar uma mexida nele de novo, né? Porque olha só, o meu ângulo de 90 está aqui, ó. Então eu vou ter que pegar esse triângulo e girar ele para ele ficar na mesma posição que o de cá, correto? Quando eu girar este triângulo, o Z vai vir aqui para baixo e o Y vai ficar na vertical. Quer ver? Vamos girar ele aqui, ó. Ele vai ficar na mesma posição que esse de cá. O Z estava aqui, não estava? Então, na hora que eu giro, o Z vem para cá. O Y estava aqui embaixo. Na hora que eu giro, o Y vem para cá. Então, X sobre 3, Y sobre Z. Vou multiplicar aqui, ó. 3Y igual a X, Z, correto? Multiplicando cruzado aqui, ó, 3 vezes Y, 3Y, X vezes Z, XZ. Agora eu vou isolar o Y. Y é igual a XZ sobre 3. Observe que eu tenho aqui que Z é igual a XY sobre 12 e que Y é igual a XZ sobre 3. Você vai fazer uma escolha agora. Você pode substituir o Z ali, ou você pode substituir o Y aqui. Você vai substituir uma dessas coisas na outra, porque aí você vai eliminar uma letra. Qual que você vai substituir? É uma escolha sua também. Eu vou substituir, eu acho que vai ser mais fácil, vou substituir o Y aqui no Z, ó. Então deixa eu escrever Z de novo. Z é XY sobre 12. Foi o que a gente encontrou antes. E agora eu vou trocar o Y por isso aqui, ó, que eu encontrei. Então, Z vai ficar X vezes. No lugar do Y, eu vou escrever XZ sobre 3. E tudo isso fica sobre 12. Certo? Substituir ali o Y por XZ sobre 3. Z é igual a x ao quadrado, Z sobre 3, sobre 12, correto? X vezes x, x ao quadrado. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, x ao quadrado, Z, mas o meu quadrado está feio. X ao quadrado, Z sobre 3, sobre 12. Divisão de fração, gente, como é que é mesmo? Copia a primeira, vezes o inverso da segunda. Então, fica x ao quadrado Z sobre 3 vezes 1 dozeavos, correto? Z é igual a x ao quadrado Z sobre 3 vezes 12, 36, correto? O que eu vou fazer agora? Eu vou sumir com esse Z daqui. Fazendo o quê? Multiplicando cruzado. Vai ficar 36Z igual a x ao quadrado Z. Aliás, vou até trocar de lado para ficar mais bonito. X ao quadrado Z igual a 36Z. Beleza? Expliquei cruzado aqui, ó. X ao quadrado Z vezes 1. 36 vezes Z, 36Z.
vou passar o z para cá. O z não está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Z em cima, z embaixo, corta. X ao quadrado é igual a 36. Então, x é igual a raiz quadrada de 36. Quanto que é a raiz quadrada de 36? 6 centímetros. Então, eu descobri que x vale 6 centímetros. A pergunta é, qual é o perímetro do quadrado? Voltemos. O meu quadrado tem um lado que vale x. E x é 6. Então, é 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui. Perímetro é soma de todos os lados. 6 mais 6 mais 6 mais 6. Deixa eu apagar esse triângulo que agora ele já não é importante mais. Perímetro. 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ou 6 vezes 4. Igual a 24 centímetros. Então, o perímetro deste quadrado aqui dentro é de 24 centímetros. 24 centímetros é a opção D do gabarito. Beleza? Vamos agora para a questão 92. Questão 92, ela fala assim, olha, na figura, o triângulo ABC, que é o triângulo azul, ele é equilátero. Sabendo-se que AM é igual a MB, que é igual a CD, que é igual a 6, e FB é paralelo a AC. O valor de FB é. Então, vamos voltar aí, ó, que todas as informações aqui são muito importantes. Falou que esse triângulo ABC é equilátero, correto? Triângulo equilátero tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Se a soma do ângulo interno de qualquer triângulo é 180, no triângulo equilátero cada ângulo vale 60. Então eu tenho que aqui vale 60 graus, que aqui vale 60 graus e que aqui também vale 60 graus. Eu estou fazendo isso aqui tudo porque isso aqui tudo é extremamente importante. Gente, o que mata esse exercício é justamente essa análise. Então, os 3 ângulos aqui 60 graus, beleza? Seguindo aí. Sabendo-se que AM é igual a MB, que é igual a CD, que é igual a 6. Então, aqui vale 6, aqui vale 6 e aqui também vale 6. Vamos voltar um pouquinho. O triângulo azul não é equilátero? 3 lados iguais? 6 com mais 6, 12. Então, o lado do ângulo, o lado do triângulo azul vale 12, não é? Olha, 6 e 6, 12. Então, aqui embaixo também vai valer 12, né? E essa outra reta azul aqui também vai valer 12. Eu só não vou escrever porque tem esse outro pedaço aqui dentro para não dar uma confusão na cabeça da gente. Mas cada linha azul dessa aqui vale 12 porque são todas do mesmo tamanho. O triângulo é equilátero. Vamos ver o que mais deu de informação? Falou que AC é paralelo a FB. E aí, quer saber o valor de FB? Eu vou chamar aqui de X, que é o que eu quero saber. Vamos pensar comigo no seguinte. Gente, essa reta aqui, horizontal, e essas duas aqui paralelas. Correto? Deixa eu pegar um pincel de outra cor. Esse negócio aqui é uma chatice. Se aqui vale 60, quanto que vale desse lado de cá? Vale, deixa eu puxar aqui para fora, 120, né? 120 mais 60, 180. Reta horizontal, reta paralela, outra reta paralela. Concorda comigo que este ângulo verde aqui, ó, ele é igual a esse ângulo aqui, ó. Por quê? É a mesma reta e essas duas aqui são paralelas, apesar do meu desenho ter ficado levemente torto, falou no enunciado que essa e essa são paralelas. Então, este ângulo é correspondente com o ângulo de lá. Se esse aqui vale 120,
esse aqui também vai valer 120. Se o pedaço de dentro aqui vale 60, o pedaço de cá também vai valer 60, né? Porque 60 mais 60 é 120. (60, 60), o 120 de cá. Mais uma coisa. Esse ângulo aqui, ó, que eu não sei quanto ele vale, ele é oposto pelo vértice ao ângulo de cá, certo? Ângulos opostos pelo vértice têm mesmo valor. Ok até aí? Vamos lá. Vamos olhar para esse triângulo aqui e esse triângulo de cá. Esse triângulo aqui tem um ângulo que vale 60, que é esse aqui, e ele tem esse ângulo aqui que eu não sei quanto vale. 61 que eu não sei. Esse aqui de cima, aqui, até o vermelho só, ele tem um ângulo que vale 60 e um outro que eu não sei o quanto vale. São dois ângulos, né? Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Se dois triângulos têm dois ângulos iguais, o terceiro ângulo obrigatoriamente tem que ser igual também, porque a soma não tem que dar 180? É a mesma situação. Então, o ângulo que tiver aqui, que eu também não sei quanto é e não importa para nós, vai ser o mesmo ângulo que está aqui. Esse é igual a esse é igual a esse e esse é igual a esse. Um triângulo com três ângulos iguais. Eles são semelhantes, né? Três ângulos iguais, só que tem mais um detalhe. Esse lado desse triângulo aqui, ó, de A até M, vale 6. De M até B também vale 6. Então, além de três ângulos iguais, eles têm um lado com o mesmo tamanho. Por que eu estou tão preocupado com isso? Porque pelo seguinte, gente, se eles têm três ângulos iguais, congruentes, e um lado congruente, por consequência, os outros dois lados deste triângulo também serão congruentes. Não vai ter jeito de ter outras medidas. Ou seja, os outros dois lados desse triângulo também vão ter o mesmo tamanho. O que que isso significa? Se eu girar esse triângulo aqui, ó, fizer a correspondência, esse ângulo corresponde a esse. Esse ângulo corresponde a esse. Do ângulo de 60 para o ângulo de duas linhas, eu tenho essa reta aqui que eu chamei de x, correto? Então, do ângulo de 60 para o ângulo de duas linhas, também vai valer x. Então, significa que esse lado corresponde a esse lado de cá, tem o mesmo tamanho. E esse aqui tem o mesmo tamanho que o de cá. E esse aqui, ó, do de uma linha para o de duas linhas, vai ter o mesmo tamanho que esse daqui. Mas esse aqui a gente não vai usar no nosso cálculo. Vamos pensar em outra coisa agora. A linha azul vale 12, correto? Daqui até aqui, eu acabei de descobrir que vale x. Então, quanto que vai valer esse pedaço aqui, ó? Daqui até aqui, do triângulozinho de cá, vai valer 12 menos x. Deixa eu só melhorar isso aqui. (12 menos x). 12, que é a linha toda, menos x, que é o pedaço de cima. Então, esse pedacinho vale 12 menos x. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou conseguir trabalhar a semelhança de triângulos. De quem com quem? Eu vou trabalhar a semelhança de triângulos deste triângulozinho aqui, dessa pontinha, com o triângulo BFD. FBD, sei lá, a ordem, tanto faz. Por quê? Por que eles são semelhantes? Eles têm o ângulo de 120 em comum e eles têm esse outro ângulo aqui em comum. Dois ângulos em comum é caso de semelhança. Posso dar uma limpada aqui na figura para visualizar melhor? Deixa eu apagar aqui o que a gente não vai usar mais. Tirar um pedaço aqui. Essa reta aqui eu também posso apagar ela, porque eu também não vou usar ela agora.
depois da minha análise. Então, o que eu tenho aqui? Um ângulo de 120 graus, aqui, deixa eu reescrever ele, 120 graus, que eu vou comparar com esse triângulozinho de cá. Posso até melhorar agora minha chavinha, né? Vale 12 menos x. Então, depois de eu ter feito a análise, de ter entendido, o que eu vou comparar? Esse triângulo com esse, porque eles têm dois ângulos em comum, esse com esse, e esse aqui, né? Que esse aqui pertence aos dois. Ele pertence ao grande e ele pertence ao pequeno. Vamos trabalhar então com a semelhança? O que eu tenho do triângulo grande? Eu tenho que aqui vale x, e eu tenho que a parte de baixo dele vale 12 e 6. 12 com mais 6, 18. No triângulo pequeno, o que eu tenho? Que a inclinadinha é 12 menos x e que a de baixo é 6. Então, agora eu faço aqui a conta. A conta em si é muito simples. O que pegava era essa bendita dessa análise. Então, vamos lá. 12 vezes 18 dá... Eu já fiz essa conta, não vou fazer de novo não. Penei para fazer essa conta uma vez só. 12 vezes 18 é igual a 216. Então, dá 216 menos 18 vezes x, 18x. 6 vezes x, 6x. Então, eu tenho 216 menos 18x igual a 6x. Menos 18x menos 6x igual a menos 216. Multiplica por menos 1, né? Para deixar positivo. Menos 18 com menos 6, soma e conserva o sinal, dá menos 24. Multiplicando por menos 1, 24x igual a 216. Se 24x é igual a 216, x é igual a 216 dividido por 24. Se x é igual a 216 dividido por 24, x é igual a 9. E 9 é a opção, não marquei não, cadê? Deixa eu ver. Letra C do nosso gabarito, ok? Então ali, x igual a 9, letra C do gabarito, beleza? Bom, depois de morrer fazendo a 92, a gente vem para 93. A 93 fala assim, olha, um telhado inclinado foi construído sobre 3 suportes verticais de aço, colocados nos pontos A, B e C. Eu não coloquei letra aqui não, mas eu coloco agora. A, B e C. Como mostra a figura. Os suportes nas extremidades A e C medem respectivamente 4 metros e 6 metros de altura. A altura, e aí tem a figura, e embaixo fala, a altura do suporte B é então. Então falou que aqui vale 4, aqui vale 6, aqui vale 12 e aqui vale 8. Quando eu estava resolvendo, meu primeiro impulso, né? Aqui eu quero saber aqui, né? Chamei aqui de x. O que eu fiz? Vou fazer semelhança de figura. Ó. Vou comparar a figura grande com a figura de cima e tudo certo. Tudo certo meu nariz, porque desse jeito não dá certo. Então a gente tem que fazer uma outra coisa aqui. O que você tem que fazer aqui? Ó? Você tem que fazer o seguinte. Você tem que desenhar um triângulo aqui, ó. Você vai sair aqui desse vértice aqui, dessa pontinha aqui, ó, fazer de outra cor para não misturar ali. E você vai fazer um triângulo. Até aqui. Na verdade, você vai fazer 2 triângulos, né? Ficou meio torto, mas tá dando para considerar, né? Você vai fazer 2 triângulos, um pequenininho aqui e um maior, né? Considerando tudo. O que você tem, olha? Você sabe que até aqui vale 4, daqui para baixo vale 4. E que daqui para cima vale... aliás, e que até aqui em cima vale 6, não é verdade? Então, se até aqui vale 4 e tudo vale x, o que você pode dizer? Que esse pedaço aqui de cima é x menos 4. Linha toda vale x, daqui para baixo 4, então x menos 4. Até aqui... Não, mas ficou muito torto, me incomoda. Melhor. Se até aqui vale 4 e tudo vale 6, daqui para cima vale
2. Se aqui embaixo vale 12, aqui vale 12. Se aqui embaixo vale 8, aqui vale 8. Aí agora eu vou comparar. Esses suportes são verticais, correto? O piso é horizontal. Horizontal com vertical forma ângulo de 90 graus. Então eu tenho triângulos semelhantes, porque eles têm ângulo de 90 graus e eles têm esse ângulo desconhecido aqui, ó, em comum também, né? Então eles têm dois ângulos em comum, são triângulos semelhantes. Então eu posso comparar o triângulo grande com esse que vem até aqui. O que eu tenho de informação do triângulo grande? Que a base dele vale 12 mais 8, 20, e que ele tem de altura 2. O que eu tenho sobre o triângulo menor? Que a base dele vale 12 e que de altura ele tem x menos 4. Então 20 está para 2, assim como 12 está para x menos 4. E aí eu vou determinar o x. Agora, eu posso simplificar aqui antes de fazer a conta? Posso. Eu já dividi aqui, ó, 20 por 2, que deu 10, que ficou igual a 12 sobre x menos 4. Aí multipliquei cruzado, que já ficou mais fácil para mim. 10 vezes x, 10x, virar. 10 vezes menos 4, menos 40. 12 vezes 1, 12. Então, 10x menos 40 igual a 12. 10x igual a 12 mais 40. 10x igual a 52, né? 40 mais 12, 52. Então, x é igual a 52 dividido por 10. X igual a 5,2 metros. 5,2 metros é a opção D do gabarito, que é o comprimento da viga do meio ali, 5,2 metros. Beleza? Questão 98 agora. A questão 98, ela fala assim: após um tremor de terra, 2 muros paralelos em uma rua de uma cidade ficaram ligeiramente abalados. Os moradores se reuniram e decidiram escorar os muros, utilizando 2 barras metálicas, como mostra a figura adiante. Então aqui a gente tem um muro, eles colocaram essa barra aqui. Aqui a gente tem um outro muro e eles colocaram essa barra de cá, que está aqui na figura. Sabendo que os muros têm altura de 9 metros e 3 metros, respectivamente, e que a altura do nível do chão as duas barras aqui a altura do nível do chão as duas barras se interceptam, tá doido? Então quer saber qual que é a altura que essas duas barras se interceptam? Quer saber isso aqui, ó? Deixa eu fazer um tracejado aqui. Quer saber essa altura aqui, a altura onde as duas barras se interceptam. Despreze a espessura das barras, desconsiderar a espessura delas. E aí tem essa imagem. Bom, me deu só isso aí de informação, essa pobreza de informação aí, e a gente vai ter que trabalhar com isso. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que fazer por sistema também, tipo a 92 que a gente resolveu, não vai ter como escapar disso aqui não. O que eu vou comparar aqui? Aqui eu tenho um triângulo retângulo, correto? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Do lado de cá eu também tenho um triângulo retângulo, com um ângulo de 90 graus. Eu não sei qual é a distância de um muro até o outro. Vou chamar de Y, porque não me deu um valor, chama de Y. O que eu sei aqui? Aqui não é uma altura, a altura é sempre na vertical. Então aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus e do lado de cá eu também tenho um ângulo de 90 graus. Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou ter que comparar o triângulo do muro de 9 metros com este triângulo aqui. Por que eu vou comparar com este triângulo? Eu adoro essas análises que elas arrasam com a gente com essas figuras cheias de linha, né? Então, ó, vou considerar só esse ângulo aqui, ó. Esse aqui de dentro. Ele não pertence ao triângulozinho pequenininho aqui que vem até o X, e ele também pertence ao triângulo grandão, não é verdade? Então, eles têm um ângulo em comum.
Esse triângulo pequenininho até o x tem um ângulo de 90. O grandão também tem um ângulo de 90. Então, eles têm dois ângulos, semelhança, ângulo, né? São semelhantes por causa disso. Então, eu posso considerar isso aí. Eu tenho aqui vertical 9, horizontal y. Eu tenho aqui x, mas eu não tenho essa distância aqui. Vou ter que arrumar uma outra letra para botar aqui nessa distância. Vou chamar de z de novo, porque a gente já trabalhou com y e z no outro exercício. Vamos fazer a análise? Olha, vamos fazer a proporção? Vertical ou horizontal? Pode ser? 9 está para y, considerando o triângulo grande, ok? Pequenininho, x está para z. Vou fazer a mesma coisa, gente. Multiplicando cruzado aqui. 9z está para x, y. Z, então, é xy sobre 9. Vou guardar isso aqui para usar mais tarde. Agora, o que eu vou analisar? Eu vou analisar o outro muro. Pegar uma outra cor aqui. Não usei laranja ainda, vou usar laranja. Vamos olhar para este ângulo de cá. Ó. Ele pertence a esse triângulo aqui, o triângulo dos 3 metros. E ele também pertence ao triângulo que vem até o x. Só que agora eu estou olhando para cá, tá? Então, esse triângulo aqui que vem até o x. O ângulo das 3 linhas pertence aos dois. Ele tem um ângulo de 90. Aqui no muro de 3 metros também tem um ângulo de 90. Então, são semelhantes pelo caso ângulo. Como é que vai ficar a minha proporção? Triângulo grande, 3 de vertical e y de horizontal, né? Porque a distância desse muro para esse é a mesma de lá para cá, né? Então, 3 sobre y. Vertical, x. E aí é que tem um detalhe. Quanto que vai valer para cá? Eu vou botar uma outra letra? Não, pelo amor de Deus, né? Já chega. A gente já tem 3 letras diferentes. Bota mais uma aqui para quê? Tudo não vale y? Do x para lá vale z, né? Então, y tudo, daqui para lá z. Então, para cá é y menos o z. Não é verdade? Do x para cá é o y, você tirando o z. Então, aqui vai ser y menos z. Então, multiplicando cruzado aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter... O que que eu quero isolar ali? Já sei. Eu vou ter 3y menos 3z. Aliás, não vou nem desenvolver isso aqui não, hein? Para ficar mais fácil para mim. Eu vou deixar 3, que multiplica y menos z, é igual a yx. Y menos z é igual a yx sobre 3, né? Estava multiplicando, vem para cá dividindo. Só que eu preciso isolar, né, alguma dessas coisas, que eu não posso ter duas coisas aqui não. Eu vou isolar o z. Menos z é igual a yx sobre 3 menos y. O y estava positivo, passa para cá negativo. Eu não posso deixar minha variável independente negativa. Multiplico por menos 1. Z é igual a menos yx sobre 3 mais y. Correto? O que eu encontrei aqui? Ó? Eu encontrei que z é igual a xy sobre 9. E eu encontrei também que z é igual a menos yx sobre 3 mais y. Concordam comigo que esse z e esse z aqui são a mesma coisa? Z é z, ué. Então, se ele é igual a isso e é igual a isso, eu posso dizer que isso aqui, xy sobre 9, é igual a menos yx sobre 3 mais y. Eu posso igualar uma coisa a outra, porque tudo é valor de z. E é isso que eu vou fazer. Vamos apertar, né? Xy sobre 3, que é o primeiro valor de z que eu encontrei, é igual a menos... Oi? Ó, sobre 9, perdão, gente. Xy sobre 9 é igual a menos yx sobre 3 mais y. Ficou assim.
Agora eu tenho uma equação aqui com x e y, né? Já sumi com uma letra. Lembrando que eu quero encontrar x. Vamos tirar o mínimo primeiro, para dar uma facilitada? Mínimo entre 9 e 3, 9. Então vai ficar xy é igual 9 dividido por 3, 3, vezes yx, menos 3yx, mais 9 dividido por 1, 9, vezes y, 9y. Tirei o mínimo dos dois lados da igualdade, corto esse mínimo. Então sobrou xy igual a menos 3yx mais 9y. Eu não quero saber x, então eu vou deixar esse x sozinho. X é igual a menos 3yx sobre y mais 9y sobre y. Eu coloquei separadinho aqui para vocês visualizarem melhor, porque quando está multiplicando, passa para cá dividindo tudo, não é verdade? Então ele está dividindo, é o mesmo y. Eu tenho y aqui em cima e aqui embaixo, corta. Eu tenho y aqui em cima e aqui embaixo, corta. Então o que sobrou? Que x é igual a menos 3x mais 9. Agora eu tenho uma equação só com x. X mais 3x é igual a 9. X mais 3x, 4x, que é igual a 9. X é igual a 9 dividido por 4. 9 dividido por 4 é 2,25 metros, que estamos falando de metros. Então, o ponto onde essas duas barras se encontram é 2,25 metros de altura. 2,25 é a letra D do nosso gabarito, correto? Gente, a questão 99 que eu tinha colocado aqui no quadro, eu não vou resolvê-la. Por quê? Se vocês olharem para 98 e para 99, vocês vão ver que elas são extremamente parecidas. Até a figura delas é bem parecida, né? Da 98 com a 99, olha, se a gente for considerar. Então, o raciocínio é o mesmo, tá? O mesmo raciocínio que eu usei na 98, vocês vão usar na 99. Claro que utilizando as informações que foram dadas aqui. Se na hora que vocês forem fazer, se alguém tiver dúvida aí na 99, viu a videoaula aqui da correção, entendeu a 98 e ainda assim não conseguir fazer a 99, me chama lá no WhatsApp que eu dou uma auxiliada, tá? Mas eu não vou resolver aqui não. Então a gente vai seguir e a gente vai para a questão 100. Em uma rua, a questão 100 fala assim, em uma rua, um ônibus com 12 metros de comprimento e 3 metros de altura está parado a uma distância, a 5 metros de distância da base de um semáforo, o qual está a 5 metros do chão. Atrás do ônibus, para um carro, cujo motorista tem os olhos a 1 metro do chão e a 2 metros da parte frontal do carro, conforme indica a figura abaixo. Aí tem a figura, que não é essa aqui não, tá? É o desenho bonitinho, né, do ônibus com o carro, mas que eu não ia desenhar aqui porque não sou artista. Determine a menor distância, no caso o D da figura, né, que o carro pode ficar do ônibus, de modo que o motorista consiga enxergar o semáforo inteiro. Então, qual distância que o carro pode ficar atrás do ônibus e o motorista enxergar o semáforo lá na frente? Então, o que a gente tem que trabalhar? Eu vou imaginar que aqui, ó, esse ponto aqui, é a cabeça do meu motorista. É o olho dele, né? Ele tem que olhar aqui para cima e ele tem que enxergar o semáforo todo que está ali em cima. E aqui, no caso, seria o ônibus, né, que está ali como objeto ali impedindo, mas ele tem que ver direto. E aí, o que eu vou fazer? Eu construí esses dois triângulos. O que eu sei? Que o ônibus tem... Cadê? Vamos pegar aqui. Aliás, que o motorista está a 1 metro do chão. Então, aqui eu já tenho 1 metro de altura. Eu sei também que um ônibus, ele tem 3 metros de altura. Se o ônibus tem 3 metros de altura, vocês vão pensar comigo o seguinte: ônibus 3 metros de altura do chão. O motorista 1 metro. 3 menos 1 daria 2.
correto? O semáforo, ele está a 5 metros de altura do chão, né? Deixa eu conferir aqui. 5 metros do chão. 5 metros do chão menos os 3 metros de altura do ônibus resulta em 2 metros, né? 2 metros de semáforo, mais 2 de ônibus, mais 2 aqui de altura do motorista, 5 metros para semáforo todo, beleza? O que falou aqui com relação à distância? Que o ônibus, ele tem 12 metros de comprimento e ele está a 5 metros de distância do semáforo. Aqui é a traseira do ônibus. Ele tem 12 de comprimento e, além disso, ainda tem 5 metros de distância até chegar no semáforo. Então, daqui até aqui eu tenho que ter 12 mais 5, né? Os 5 de distância mais os 12 do ônibus. Vou até escrever assim para vocês enxergarem. Aqui eu quero saber a distância que o carro vai ficar. Só que além dessa distância, eu ainda tenho que pensar no seguinte. Falou ali que o motorista, sentado dentro do carro, ele está a 2 metros de distância da frente do carro, né? Tem 2 metros de carro para frente. Então aqui eu ainda tenho que contar mais 2. Aqui é horizontal com vertical, é um ângulo de 90. Então ali, ângulo de 90. Essa reta aqui, ela forma um ângulo aqui com a horizontal e ela forma o mesmo ângulo aqui, porque aqui também é horizontal, né? Então este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Então são ângulos semelhantes, beleza? Então vamos trabalhar com a semelhança aqui dos dois triângulos, né? Desse de cima com esse de baixo. Altura e base, vamos nessa ordem? 2 aqui de altura do primeiro triângulo, 5 mais 12, 17, né? O triângulo de cá, ele tem de altura 2. E ele tem aqui embaixo D mais 2. E aí eu vou conseguir encontrar a distância. 2 vezes D, 2D. 2 vezes 2, 4. 17 vezes 2, 34. 2D é igual a 34 menos 4, né? Troca de lado, troca o sinal. D é igual a 34 menos 4, 30. O 2 que está aqui multiplicando, que ficou bem feio por sinal, passa para o outro lado dividindo. Então 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 igual a 15 metros de distância aí entre o carro e o ônibus para enxergar todo o semáforo. 15 metros é a letra A do gabarito, beleza? Agora a questão 25, lá da página 64. Ela fala assim, ó, a figura a seguir apresenta um quadrado DEFG e um triângulo ABC, cujo lado BC, esse lado de baixo aqui, todo mede 40 centímetros. Então falou que o lado de baixo do triângulo mede 40 centímetros e que a altura desse triângulo, que é essa reta vermelha aqui, vale 24 centímetros. Não vou escrever centímetro porque não vai caber. A medida do lado desse quadrado é um número e aí tem as opções. Quer saber então a medida do lado do quadrado? O quadrado tem 4 lados iguais, que eu vou chamar de x, x feio, x e x, os lados do quadrado. Gente, então vamos encontrar uma semelhança aqui, né, pra gente. Eu tenho aqui em cima esse ângulo aqui, que não falou que ele é um ângulo reto não, né? Então não vou falar que ele é reto não. Esse ângulo aqui de cima, o verdinho aqui, ó. Ele pertence ao triângulo ABC, não é verdade? E ele também pertence ao triângulo AEF. Os dois têm esse ângulo. Quadrado é formado por lados opostos paralelos. Então a reta BC
mais especificamente o segmento DG, que é o lado do quadrado, é paralelo a EF. Se DG é paralelo a EF, esse ângulo aqui, ó, é congruente com esse, e esse ângulo de cá é congruente com o de cá, porque são retas paralelas, então são ângulos correspondentes. Esse corresponde a esse e esse corresponde ao de cá. Então, eles têm três ângulos iguais. Esse triângulo aqui de cima, piquititinho aqui, o AEF e o ABC. Então, eu posso trabalhar com semelhança. Semelhança de quê, nesse caso? O que eu tenho de informação? Que a base do grandão vale 40 e que a altura do grandão vale 40. Então, é com essa informação que eu vou trabalhar. Base e altura. No caso, então, 40 de base e 24 de altura. Agora, do piquititito aqui que eu vou trabalhar, quanto que vale a base dele? A base dele vale x. X, então. Quanto que ele tem de altura? Gente, a altura do grande é 24, correto? Até aqui, ó, até o encontro da reta vermelha com a reta laranja, vale x. Então, este pedaço aqui de cima é 24 menos x. A reta toda menos a parte do quadrado que vale x, 24 menos x, ok? Então, x sobre 24 menos x. E aí fica assim, minha proporção, para eu poder fazer aqui o cálculo. 24 vezes x, 24x. 40 vezes 24 é igual a 960, menos 40 vezes x, 40x. Então, 24x é igual a 960 menos 40x. 24x mais 40x é igual a 960, certo? 24 mais 40, 64x, igual a 960. X é igual a 960 dividido por 64. 960 dividido por 64 dá 15. Então, significa que o lado do quadrado vale 15. Agora, a gente consegue responder. O lado do quadrado é um número. Letra A, par. 15 é ímpar. Não. Primo. 15 não é primo. Divisível por 4. 15 não é divisível por 4. Múltiplo de 5? Sim. 15 é múltiplo de 5. Então, letra D aí do nosso gabarito. Ok? Questão 25, para a gente encerrar aqui. A questão 25 fala assim, olha, nessa figura que está aí na apostila de vocês, está representada uma das situações em que se pode observar a formação de sombras. Então tem aí um homem, né? Ele está parado entre dois postes e a sombra dele de um lado e a sombra dele do outro, né? Formada aí pela situação. Suponha que na situação representada nessa figura, o chão é plano e os postes têm a mesma altura. As lâmpadas e o homem estão no mesmo plano, que é perpendicular ao chão. Então, está todo mundo na vertical. Forma um ângulo aqui de 90 e um ângulo de 90. Perpendicular ao chão, perdi. Achei. Sabe-se que a distância entre as lâmpadas dos dois postes é de 12 metros. Então, esse aqui é um poste, tá? E este aqui é o outro poste. Então, aqui, ó, temos 12 metros. A altura do homem, o homem está aqui, ó. É de 2 metros. E a soma do comprimento das sombras, ou seja, do homem até aqui, o final do roxo e até ali, é de 3 metros. Deixa eu colocar aqui, onde é que eu vou colocar isso aqui? Vou colocar isso de uma outra cor aqui para não dar mistura aqui pra gente. Daqui até aqui. 3 metros. O desenho é meio sem escala, né? Mas dessa vez a culpa nem é minha. Então é correto afirmar que a altura que as luzes
estão do chão quer saber a altura que as luzes estão do chão, a altura do poste. Esse poste é igual a esse, vou chamar aqui de x, e obviamente do lado de cá também será x, correto? O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente precisa fazer uma análise aqui da seguinte situação. O homem está aqui, eu tenho uma sombra para cá, e eu tenho uma sombra para cá. Do jeito que o negócio está aqui, fica muito difícil de trabalhar. Então a gente vai pensar, vamos fazer um pensamento prático. Você está ali entre os dois postes. Se esse homem andar para um dos lados, o que vai acontecer? Se ele andar para cá, para perto do poste de cá, essa sombra aqui diminui e essa de cá aumenta, porque ele está se deslocando. Se ele andar para lá, essa sombra de cá diminui e essa aqui aumenta. Falou que a soma das sombras é de 3 metros. Então, o que um aumenta, a outra diminui e esses 3 metros vão permanecer, correto? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse homem aqui e vou empurrar ele. Eu vou colocar ele embaixo do poste. Se ele ficar embaixo do poste, embaixo da lâmpada, vai ter sombra? Não, ele está embaixo, exatamente embaixo. Não vai ter sombra. Vai sobrar só a sombra do outro poste. Então, como é que vai ficar? O poste de cá, a distância entre os dois postes, e eu vou colocar esse homem aqui, ó, embaixo do outro poste. A distância entre os dois postes é de 12 metros. Na minha figura ficou muito junto. Deixa eu dar uma arredadinha para cá, porque senão vou ficar sem espaço aqui. Poste, torto, mas é poste, bem torto, credo. Menos torto, distância, o outro poste, onde eu vou colocar o homem, inclusive. E aí, o que vai acontecer? Ele está embaixo de um poste ali, né? Vou fazer aqui outro poste. Esse poste aqui não está gerando sombra, não. Mas o de cá está. A soma das sombras não era de 3 metros? Então agora a sombra do poste de cá toda vai valer 3 metros. A distância entre os dois postes continua sendo 12 metros, né? Porque os postes não mudaram de lugar, não, né? Quem mudou de lugar foi só o homem. Então agora eu tenho a distância entre os dois postes de 12 metros. O homem que estava aqui no meio, ele caminhou, parou aqui embaixo do poste, e a sombra do outro, 3 metros, porque o comprimento da sombra não vai mudar aí, né? E o homem tem 2 metros de altura. O poste está na vertical, forma ângulo de 90 graus. O homem está na vertical, forma ângulo de 90 graus. Este ângulo aqui, ó, ele pertence a esse triângulo e ele também pertence ao triângulo de cá. Agora eu consigo descobrir a altura do poste. Então o segredo aí era empurrar esse homem para embaixo de um dos postes, independente de qual seria. Quisesse arredar o homem para cá, ia dar certo do mesmo jeito. Então como é que vai ficar aqui, ó? Triângulo pequeno, base e altura. 3 está para 2. 3 de base está para 2 de altura. Ficou claro. 3 de base está para 2 de altura. Triângulo grande, 3 até aqui, 12 até aqui, quanto no total? 15. Altura, x. Então 3 está para 2, assim como 15 está para x. 3x igual a 30. Se 3x é igual a 30, x é igual a 30 dividido por 3. 30 dividido por 3, 10 metros de altura, a altura do poste. 10 metros de altura é a opção C aí do nosso gabarito, ok? Com isso nós encerramos a nossa correção e na próxima aula a gente continua. Qualquer dúvida, me manda mensagem. Até a próxima aula, gente.